Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula de desenvolvimento de sistemas web. Na aula de hoje nós vamos falar sobre tabelas, né? Na aula passada nós conhecemos como eu formato, né, meus estilos utilizando o CSS externo, onde eu tenho um arquivo único somente para estilização, né, um arquivo do tipo CSS. Nós vamos a partir de então utilizar essa estratégia, tá? Eu vou criar aqui a pasta da aula de hoje, vou chamar de aula 8, para nós colocarmos os nossos arquivos. Dentro de aula 8 eu vou criar um arquivo chamado tabelas.html e já vou criar o meu estilo. Então eu vou vir aqui, criar um novo arquivo, que é um arquivo que eu vou chamar de estilo.css. Logicamente aqui em tabelas.html eu já vou criar a minha estrutura básica do HTML, né? Alterando aqui os primeiros pontos, primeiro o idioma, e a partir de então eu já vou adicionar aqui algumas meta tags, né? Na verdade, adicionar a tag link primeiro para alterar o favicon, né, da nossa página. Então eu vou vir aqui, ó, acessar lá a minha pasta de imagens, que no meu caso está aqui tenho que sair da pasta, /www, /imgs, a imagem que eu quero utilizar, essa casinha mesmo, tá? E a outra coisa que eu vou fazer já de antemão é importar o meu arquivo com a folha de estilo, né? Um arquivo de estilo CSS externo, que está exatamente na mesma pasta, no mesmo diretório aqui do tabelas.html, né? Se você reparar aqui, então basta que eu informe aqui estilo.css, tá? Então eu vou colocar aqui um H2 só para a gente testar ver se tudo está funcionando. Nesse documento nós vamos falar sobre tabelas, então eu vou colocar aqui trabalhando com tabelas, e aqui eu vou colocar tabelas em HTML, tá? E aí, só para testar o nosso estilo, deixa eu abrir primeiro essa página. Então tá aí, né? A gente tem só um H2 aqui. E quando eu vier aqui, ó, eu vou fazer aquela estilização padrão primeiro, né? Eu vou fazer o meu body se comportar da seguinte forma: margem 0 alto, né? Para os seus elementos sempre partir do centro da tela, e vou colocar um tamanho do body de 80%, que é 80% da tela, tá? Só para a gente ver aí, ó, que ele vai um pouquinho para a direita, porque agora, se eu inspecionar aqui, o body, ele está exatamente, ó, essa parte em azul aí, ele está exatamente a 80% da tela, tá? Muito bem, isso aí foi só para a gente testar o nosso estilo, né? Deu tudo certo. Se eu vier aqui, por exemplo, e fizer um H2, colocar uma cor para ele, pode ser esse brown aqui, você vai ver que ele vai mudar de cor aqui tranquilamente, tá bom? Mas hoje nós vamos falar sobre tabelas, né? E as tabelas são muito úteis ainda no HTML. Anteriormente elas eram utilizadas para construir a estrutura da página. Então, quando você se deparava com a página HTML antigamente, a estrutura dela, ou seja, a parte do topo, a parte do conteúdo, o rodapé, os menus, eram construídos por meio de tabelas, tá? Hoje em dia, com o HTML5, nós temos as tags semânticas, né? Os elementos semânticos, que vieram para facilitar muito a vida, principalmente quando nós estamos indexando nossas páginas em algum motor de busca, né? Que é o natural. Então facilita o trabalho dos motores de busca aí na web.
Mas antigamente as tabelas eram utilizadas para esse propósito. Hoje em dia as tabelas são utilizadas para tabulação mesmo, né? Quando eu preciso, no meio da minha página, incluir uma tabela para falar sobre determinado assunto, uma tabela, por exemplo, de classificação de times de futebol, uma tabela qualquer, né? Uma tabela de tabulação, não para estruturação da página, mas para tabular dados, aí sim eu uso tabelas, tá? E para você criar uma tabela, você vai utilizar a tag table, tá? Table é a tag que você utiliza para criação de tabelas no HTML, ok? E aí toda tabela, se você reparar, toda tabela, se você abrir uma tabela do Excel, vou abrir aqui, ó. Vou abrir uma tabela do Excel, né? Então tá aqui, toda tabela tem linhas e tem colunas, e toda tabela tem uma seção de títulos, né? Então, nas tabelas do HTML segue o mesmo princípio, tá? Eu vou ter aqui linhas, colunas, né? A linha de títulos, né? A linha de títulos e a concatenação de linhas com colunas, o encontro entre as linhas e colunas, nós chamamos de células, né? Muito bem, mas essa estrutura serve para tudo, né? Inclusive no HTML. Então, quando eu falo de tabela, a primeira coisa que eu penso, né, são em linhas. Então, para me criar uma linha, eu utilizo a tag tr, que é table row. Row é linha, tá? E aí toda linha tem suas colunas. Então eu tenho as colunas, eu uso a tag td, tá? Então, ó, se eu quiser, por exemplo, criar uma tabela com uma linha e essa linha com uma coluna, essa estrutura aqui é suficiente. Eu vou colocar um dado aqui, ó, Vitor, e vou executar aqui a minha tabela. Então aqui eu tenho uma tabela, né? Se você vier aqui inspecionar, aquela ali, ó, é minha tabela, tá? De uma linha e uma coluna. Agora, se eu quiser adicionar uma nova coluna nessa mesma linha aí, como é que eu faço? Então, dentro da linha, eu adiciono uma nova coluna, né? Tá aí, ó. Uma coluna, duas colunas, né? Tá, ó. Uma coluna, duas colunas, tá? Para você ver bem os resultados, eu vou adicionar aqui um atributo que já é obsoleto, que é o border, tá? Border adiciona borda na tabela. Então tá aí, ó. Eu tenho uma tabelinha, uma célula, né? A primeira coluna da primeira linha, a segunda coluna da primeira linha. Então eu vou até colocar isso aqui, ó. Primeira coluna da primeira linha, segunda coluna da primeira linha, ok? Então, linhas tr, colunas td. Então, se eu quiser criar uma nova coluna, posso criar também um novo td aqui embaixo. E aí eu tenho uma tabela de uma linha e 3 colunas, né? Então, terceira coluna da primeira linha, tá? Tá aí, ó, primeira coluna da primeira linha, segunda coluna da primeira linha, terceira coluna da primeira linha, tá? Agora, se eu quiser criar uma nova linha, tranquilo, venho aqui, ó, um novo tr, né? Aí, então, tenho aqui uma nova linha. Se você reparar aqui, ó, tem um espaçamento aqui, né, entre a primeira linha e o fim da tabela, tá? Para isso ficar mais evidente, eu vou adicionar as minhas colunas, né? Então são 3 colunas na primeira linha. Eu espero que tenha 3 colunas na segunda linha também, né? Então eu vou só copiar aqui
e alterar. Então, 3 TDs, primeira coluna, segunda coluna, terceira coluna, só que agora da segunda linha, né? Segunda linha, tá aqui, tá? Então, ó, primeira linha, segunda linha, primeira coluna, segunda coluna, terceira coluna, tá? E assim por diante, né? Você pode ir criando aí, ó, linhas e colunas conforme a sua necessidade, né? Então aqui terceira linha, quarta linha e assim por diante, né? Agora, você tem que entender que se você estabelecer uma tabela com 3 colunas na primeira linha, é esperado que nas outras linhas você também tenha 3 colunas, né? Para você formar uma tabulação, uma tabela, tá? A não ser que você mescle as linhas, que a gente já vai ver como que a gente pode mesclar, ou você mescle aqui as colunas, né? Que a gente também vai ver, tá? Muito bem. Só que você vai reparar que aqui a nossa tabela, todas as linhas e colunas, elas são idênticas, né? Elas são similares. E geralmente em tabelas eu tenho pelo menos uma linha aqui em cima, que é a linha de cabeçalho, né? Onde eu tenho os títulos das minhas colunas, né? Então geralmente toda tabela nós não iniciamos com uma linha direta aqui, ó, uma linha de conteúdo direto, né? Nós iniciamos com cabeçalhos, né? Então a gente teria o que nós chamamos de TH, tá? Que é a abreviação de T-head, tá? TH são os cabeçalhos. Então se aqui eu tenho 3 colunas, para cada uma dessas colunas eu estabeleço um TH. Então 1, 2, 3 colunas, eu vou ter exatamente 1, 2, 3 cabeçalhos, né? Então aqui, ó, o primeiro cabeçalho, coluna 1, né? Cabeçalho, coluna 2 e também o cabeçalho, coluna 3, tá? Se você vier aqui atualizar, você tem o cabeçalho. O cabeçalho, por natureza, ele tem uma formatação diferente, ele é negrito, né? Ele é centralizado. Então, se eu vier aqui, ó, eu vou dar um espaçamento aqui para minha tabela. Vou fazer o seguinte, eu vou adicionar um class para essa tabela. Vou chamar ela de tabela, tá? E aí lá no nosso estilo, né, eu vou invocar esse class e vou dizer que o edit dessa tabela é de 50% da tela, tá? Ó, então aumentou um pouquinho, vou aumentar ainda mais, vou colocar aqui 70% do body, tá? Aí, ó, então ele é 70% do body. Então você repara que os cabeçalhos, eles têm uma formatação já centralizada, né? Uma formatação diferente, tá bom? Se você quiser centralizar os TDs, você teria que vir aqui, ó, tabela, né? TD, e aí você faria algo assim, ó, né? E aí você centralizaria aqui os TDs, tá bom? Muito bem. Então vamos voltar aqui para a nossa tabela. Então a gente tem os cabeçalhos, que são o número de cabeçalhos é proporcional ao número de colunas, né? Como a gente tem aqui, tá? Beleza. Vamos criar aqui, em cima dessa tabela, vamos criar uma tabela real, né? Então, em vez de chamar de cabeçalho 1, eu vou chamar aqui de nome, o nome de uma pessoa, né? Telefone, e-mail. Vou criar aqui uma nova coluna que eu vou chamar de rua e uma nova coluna
que eu vou chamar de cidade, tá? E aí, como aqui eu tenho cinco cabeçalhos, naturalmente eu tenho que ter 5 colunas, né? Então eu vou criar aqui, ó, mais 2 colunas para cada um desses TRs aqui, para cada uma dessas linhas, tá? E vou apagar, na verdade eu vou apagar esse conteúdo. Nós vamos substituir esse conteúdo por nomes aí, por dados de pessoas fictícias, tá? E aí eu vou fazer isso aqui para todos, ó. Fica mais fácil assim, tá? Então eu vou ter exatamente uma tabela. Eu vou ter exatamente uma tabela com 5 linhas e 5 colunas, contando com os cabeçalhos, ó. Eu vou ter aí, ó, 5 colunas, 5 linhas, tá? Vou preencher esses dados de forma aleatória aqui. Então vou chamar de Paulo, telefone 99999, e-mail paulo@ifto.edu.br, Rua das Acácias, cidade Palmas, Maria, a Maria tem um telefone 848484, maria@ifto.edu.br, 1004 Sul, Alameda 7, também Palmas. José, 85854256, josé@gmail.com, Rua N7, Gurupi, TO. E por fim, eu tenho o Vitor, que é 989799596, vitorvilasboas@ifto.edu.br, Rua 3, Formoso do Araguaia, TO, tá? Então eu tenho aqui, ó, 4 pessoas, né, organizadas em uma tabela, tá? E aí, vamos supor o seguinte, ó, eu tenho aqui, ó, o Rua e a cidade separados em 2 colunas diferentes, né? Suponhamos que em vez de ter esse processo aqui, eu gostaria que eu tivesse um campo aqui, ó, que eu ainda fosse separado aqui por 2 colunas, mas essa célula aqui do cabeçalho, ela fosse mesclada, e no lugar de rua e cidade, eu tivesse o endereço aqui, né? Então vamos lá, ó. Para mim fazer isso, eu utilizo para mim utilizar o recurso de mesclagem, eu utilizo um atributo que eu chamo de colspan, tá? Col vem de coluna, tá? E aí eu vou mesclar a coluna. E aí o colspan, ele vai receber um valor que é a quantidade de células que essa coluna será mesclada. Então aqui, ó, quantas células eu tenho aqui, ó? 1, 2. Então, para fazer um colspan aqui, eu preciso ter uma mesclagem de 2, ó. Então, se eu fizer isso, o que vai acontecer? Ó? Se eu vier aqui e colocar um colspan igual a 2 e apagar rua, o que vai acontecer? Ó? Eu vou ter o nome equivalente a essa coluna aqui, endereço, telefone a essa, e-mail a essa, e cidade
vai corresponder a essa coluna das outras linhas junto com essa coluna das outras linhas. Então eu mesclei as duas últimas colunas da primeira linha aqui, ó, da linha de cabeçalhos, né? E aí já não faz mais sentido eu chamar de cidade, né? Eu tenho que chamar de endereço. Agora, se você reparar, eu apaguei um dos THs que eu tinha aqui. Por quê? Porque agora esse endereço aqui, ó, ele equivale a duas colunas, né? Porque eu estou fazendo um call_span de 2, então o endereço equivale a duas colunas. Então, nome vai equivaler a esse TD, a esse TD e a esse TD. Telefone a esse, a esse, a esse. E-mail a esse, a esse, a esse. E o endereço vai equivaler a essas duas colunas, a essas duas colunas e assim por diante, tá? Se eu mantiver uma coluna aqui, ó, a coluna anterior, que eu chamei de rua, e fizer o call_span aqui, ó, eu vou desconfigurar a minha tabela. Se você perceber aqui, ó, tem um espacinho aqui, ó, quase imperceptível. Por quê? Porque ele está considerando que aqui eu tenho 6 colunas, onde na verdade eu tenho nas outras eu só tenho 5. Por que aqui eu tenho 6? Porque eu tenho 1, 2, 3, 4 e o endereço equivale a duas colunas, então eu teria 6, tá? Então quando você usa o call_span, você tem que contar esse call_span com a quantidade que você estabeleceu aqui, ó. Por exemplo, se eu fizesse um call_span de 3, né? Se eu fizesse um call_span de 3 aqui, ó, o que ia acontecer? Eu teria que tirar uma outra célula daqui, uma outra coluna daqui. Veja que está desconfigurado, né? Então, se o call_span for de 3, essa célula de e-mail, né, eu teria que excluir, tá? Aí sim, ó, o endereço equivaleria a uma mesclagem de 3 colunas, tá bom? Espero que tenha ficado claro aí, tá? Beleza, então eu vou fazer um call_span de 2. E aí você me pergunta, professor, eu posso fazer essa mesclagem também nas linhas? Eu posso mesclar linhas? Sim, você pode. Então, para fazer isso, vamos fazer o seguinte, ó, vamos criar uma nova linha aqui, uma nova coluna, na verdade. Eu vou criar aqui uma nova coluna, um novo TH, né? Que eu vou chamar de amigos, contatos. Isso aqui vai ser, na verdade, a nossa primeira TH. Vou colocar esse TH aqui em cima, tá? E aí, como eu criei esse TH aqui, naturalmente eu tenho que criar aqui também, né? Também. Eu vou criar contatos aqui, contatos aqui, contatos aqui, contatos aqui, né? E aí, em vez de colocar contatos, eu vou colocar só um tracinho aqui, ó, porque eu não preciso ficar repetindo, né, o nome contatos ali, tá? Então eu coloquei só um tracinho só para demonstrar. Então eu tenho aqui contatos, tenho aqui os nomes, o telefone, o e-mail, mas suponhamos que eu quero que esse contatos ele corresponda a todas essas 4 células aqui, ó, todas elas. O que eu vou fazer? Eu vou fazer um row_span, né? Vou fazer um row_span. Então, em vez de utilizar aqui eu vou até definir um tracinho, ó, vou substituir aqui tracinho, e vou fazer um row_span a partir daqui, ó. Então, eu vou mesclar essas 4 células aqui de baixo, ó, e vou colocar como elas sendo um valor só. Eu vou mesclar essas células aqui. Como que eu faço isso? Eu vou chamar aqui na verdade não é nem TH, né? TD, tudo aqui é TD, acabei fazendo errado aqui, ó. Na ânsia de fazer um Ctrl+C, Ctrl+V, eu fiz errado. TH é somente para o cabeçalho, né? A partir das TEs a gente usa o TD para definir as colunas. Então eu vou fazer aqui, ó, contatos, né?
Então, tá aqui, ó, contatos, e eu quero que esse contato seja mesclado para todas essas células aqui, ó. Como que eu faria? Eu viria aqui, ó, em contatos, na TD do contatos e faria um row span. De quanto? Quantas células seriam mescladas aqui, ó? Ora, 1, 2, 3, 4. Eu não quero mesclar todas as células, então eu faço um row span de 4. Fazendo um row span de 4, os tracinhos aqui eu posso excluir, ó. Então eu posso excluir esse e excluir esse, tá? Por quê? Porque agora essa coluna aqui, ó, ela vai ser uma coluna de todas as linhas. Então eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 colunas. Aqui eu só tenho 5. Mas lembra que eu fiz uma mesclagem aqui, ó. Então, essa coluna aqui também vai pertencer a essa linha, também vai pertencer a essa linha e também vai pertencer a essa linha, tá? Para isso que serve o row span, beleza? Então aí, ó, eu mesclei na linha. Então, row span mescla na linha, col span mescla na coluna. Tudo bem? Esse vídeo aqui foi somente para demonstrar aí o básico sobre tabelas para vocês. Espero que vocês tenham entendido aí, que tenha ficado claro. E nós, no próximo vídeo, um vídeo complementar, nós vamos falar sobre um tipo de tabela também, mas utilizando tags semânticas. Tudo bem? Vejo vocês no próximo vídeo.